Bom, ouvir Elon Musk para vocês reconhecerem que ele está dizendo o que eu falo aqui, né? Então, vamos escutar. AI is more dangerous than, say, mismanaged aircraft design or production maintenance or bad car production in the sense that it has the potential, however small one may regard that probability, but it is non-trivial. It has the potential of civilizational destruction. Bom, pesado, hein? Assim, esse rapazinho aí que fez essa observação é um cara que entende de inteligência artificial e de tecnologia, né? Não, e ele usou dois exemplos. Ele faz foguete e faz carro, né? Então ele usou os exemplos que ele próprio está envolvido. Quer dizer, só sou eu que fico aqui, que nem um abestalhado, falando que a inteligência artificial representa um perigo. Ela representa um perigo grande, enorme. Vou dar aqui novamente o exemplo que eu sempre utilizo. Henry Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos há mais tempo do que tem eu e o Beraldo junto de vida. Henry Kissinger, que estava lá nos Estados Unidos como secretário de Estado desde a Guerra do Vietnã. Entendeu? O cara que passou tudo, atravessou tudo que você puder imaginar, o cara viu. Entendeu? Henry Kissinger dedicou os últimos 15 anos da vida dele, ele tá bem velhinho, ainda tá vivo. Tá bem velhinho, assim, curvadinho, assim, deve estar com quase 100 anos já. Dedicou os últimos 15 anos a estudar inteligência artificial. Henry Kissinger diz, com todas as letras, você pode procurar no Google, que a inteligência artificial é a maior ameaça que a civilização humana e que a época do esclarecimento, ou seja, a época do iluminismo do século XVII, XVIII, até hoje tem, em relação à posição da razão humana como o grande centro explicativo da realidade. Por quê? Porque se todas as faculdades intelectuais do ser humano, as mais altas, como a criação de texto, a criação de poemas, a criação de obras de arte, de quadros, de figuras, de música, etc, etc, etc. Se isso que foi durante séculos e séculos visto como a capacidade sublime do homem e que justifica a sua posição na Terra, for realizado por uma inteligência artificial, instanciada em um objeto metálico e não biológico, isso significa, meu amigo, que a razão humana perdeu o seu posto. Ela perdeu o seu posto. Essa é a primeira implicação, uma implicação de natureza moral e filosófica. Mas tem uma segunda implicação. Em todas as atividades que o ser humano realiza, se você para de realizar uma atividade, ou se outro objeto, outro mecanismo realiza a atividade que você está fazendo, Beraldo, o que acontece com aquela faculdade? Ela vai se atrofiando. Então, por exemplo, as pessoas que usam pouco a memória, você usa pouco a memória e tal, não faz nenhum exercício de memória, não estuda e tal, a sua memória vai se reduzindo. Se você usa muito a memória, se você sempre está usando a memória, sua memória se fortalece. Mesma coisa com o corpo, né? Você vai pra academia, você malha, corre e tal. Você corre de início, você anda com dificuldade, daqui a pouco você tá correndo 5 km, 7 km, 10 km, 15 km, correndo mais rápido e tal. Por quê? Porque você está condicionando a utilização de uma faculdade. Agora pensa o seguinte, se você tem uma inteligência artificial que começa a fazer todas as atividades humanas intelectuais numa velocidade e numa eficiência muito maior do que você é capaz de chegar, e se essa inteligência começa a substituir os empregos das pessoas, as atividades das pessoas, tudo que antes você fazia por si só, agora você vai empurrando para a inteligência, como por exemplo agora que o ChatGPT faz textos e as pessoas não fazem mais textos, porque elas jogam no ChatGPT, o que acontece com as faculdades que você não está usando? Elas atrofiam, né, meu irmão? Ou não é? Então, é simples. Se você empurra as faculdades para um objeto externo, a razão humana vai atrofiar. Ela vai atrofiar. Por quê? Porque você não está fazendo as coisas. Porque tem um objeto, tem um instrumento criado pelo ser humano que está fazendo as coisas por você. É como se, usando uma analogia grosseira, você estivesse sentado numa cadeira e tivesse sempre a cadeira voando. E você, sabe, você vai para lá com a cadeira, você voa para a cadeira, você senta aqui com a cadeira. Se isso acontecesse, você não ia andar mais.
Ora, a inteligência artificial é justamente um instrumento que é criado para realizar os atos intelectuais da inteligência natural humana. Portanto, a inteligência humana vai atrofiar. É isso que está acontecendo na humanidade hoje. E eu acho muito improvável que essa profecia que eu estou fazendo aqui não se realize muito rapidamente. Vocês e eu e o Beraldo, que estamos aqui, nós vamos ver daqui a 10 anos, 15 anos, essa nova geração com problemas cognitivos dos mais graves que você puder imaginar. A gente vai ver isso ao vivo e a cores. Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso. Beleza? É isso. E eu quero meu corte. Agora, eu vou dizer o seguinte. Ouvindo o professor falar, eu confirmo a minha ideia de que o Haddad realmente é um homem visionário. O Haddad, quando ninguém falava de bem-estar, de substituir carros e tal, ele já fez ciclofaixa pela cidade de São Paulo inteira, foi mal compreendido, perdeu a reeleição, né? E agora, ele que foi responsável por formar uma geração de analfabetos funcionais, ele já estava antevendo que a inteligência é completamente descartável, que não precisava, como ministro da Educação, fazer nada pela educação, porque isso seria substituído. Mas brincadeiras à parte, realmente é assustador quando a gente para pensar o impacto da inteligência artificial na sociedade. E aí eu te pergunto, professor, esse impacto ele se dará de forma mais dura, rápida e efetiva em sociedades democráticas do que em sociedades autoritárias? Quer dizer, os Estados Unidos sofrerá mais com isso e mais rapidamente com isso do que país como, sei lá, Arábia Saudita? Bom, essa é uma pergunta magnífica, cara. Eu não sei lhe responder isso aí. Mas eu tenho certeza absoluta, por razões simples de entender, que os efeitos mais deletérios e agressivos da inteligência artificial universalizada vão se dar nos países que não estão preparados para ela. Existem hoje países, os países de ponta, em todos eles está rolando vários e vários debates. Eu sempre dou o exemplo aqui do meu amigo que trabalha por uma fundação de tecnologia indiana, né? E ele diz, assim, tem mesas redondas, colóquios, debates governamentais na Índia, por toda a Índia, sobre isso. Esses debates acontecem na China. Tem um report que ele me mandou, eu já citei isso aqui no News também, que a China considera a inteligência artificial como uma descoberta comparável da bomba atômica, em termos informacionais, o que foi a bomba atômica em termos militares diretos de destruição. Ou seja, o debate está acontecendo no mundo. E no Brasil? O Brasil não está tendo nada. O Brasil, meu irmão, o Brasil... E você pode... mas não vai afetar demais. O brasileiro é o povo do mundo, não sei se é mas certamente está entre os, que mais usa rede social. A gente usa rede social pra caramba. A gente usa o WhatsApp, Instagram pra caramba. Ou seja, nós somos usuários pesados de tecnologia. A inteligência artificial vai ser utilizada no Brasil também com força. E os impactos decorrentes dela vão aparecer aqui. Tem analistas que falam, por exemplo, da perda de 30% dos empregos globais, 40% dos empregos globais. E uma sociedade como a brasileira, que já tem o desemprego estrutural dado, que já tem problemas sérios, como é que a gente vai aguentar meter mais 20, 30, 40% de desempregado numa sociedade que está quebrando por desemprego? Como é que isso vai acontecer? Por que vocês botam essa... Eu não tô entendendo. O cara fica aí, pô. Eu falo essa nada e vai... Ricardo, você não tá levando em consideração uma coisa que é... Inclusive, a gente já teve essa discussão. Você não leva em consideração a burocracia brasileira. A inteligência artificial nunca vai vencê-la. Cara, a burocracia brasileira, ela vai ficar bem, mas a gente vai ficar mal. Esse é o problema. A burocracia brasileira vai fazer tudo pra atrasar o lado deles. O juiz vai ficar super feliz. O ChatGPT vai fazer sentença pra ele. Não vai ser nem o estagiário, Beraldo. Olha só. Há estados em que os juízes... Eu não sei hoje, mas há pouco tempo eles não queriam voltar ao trabalho presencial. Pra eles, esses caras sempre estão bem. É impressionante. Cavaleiros, batemos 10 aqui. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like, mas deixa eu fazer um pedido. Assista também esse podcast no formato de podcast.
mbl.org.br/podcast. Aí você vai lá parar no Spotify, você vai na Apple, você vai no Deezer, onde você preferir. Eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia. E você? Faça a mesma coisa. É muito bom também ouvir. E vou falar, a produção tá, ó, chique.